Vamos ouvir a palavra de Deus agora? Você trouxe o Evangelho? Então, por favor, fique de pé. Pegue a palavra de Deus e abra comigo no Evangelho relatado por Lucas, capítulo 24. Novo Testamento, Lucas, capítulo 24. Eu vou ler dois versículos, o versículo 30 e o versículo 31. Glória a Deus. Lucas 24, versículo 30 e 31. Abra o teu coração, porque Deus vai falar com você. Você que me assiste pelo YouTube, se inscreva aí no nosso canal. Ative o sininho, toda semana tem uma mensagem nova para você. Lucas capítulo 24, versículo 30, diz assim: E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Vou ler de novo. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Eu vou ler pela terceira vez e quero ouvir a igreja repetindo em seguida, bem alto e bem forte. E aconteceu que... Está fraco, vamos melhorar? Vamos? E aconteceu que... Estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Você crê que Deus vai falar conosco hoje? Você crê que esse livro aberto é a boca de Deus falando conosco? Crê? Então desocupe as mãos e agora vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos dar a melhor salva de palmas possível para a palavra do Senhor. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga bem alto: glória a Deus. Tenha vergonha não, abra a tua boca e diga bem alto: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Você que nos acompanha à distância, pelo rádio, pela TV, pela internet, junte-se a nós aqui em São Luís do Maranhão. Vamos aplaudir, vamos glorificar o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra será pregada. Vem falar conosco, remove toda barreira, remove todo obstáculo, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, Senhor, e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Isso que você vai ler comigo aconteceu no domingo da ressurreição de Jesus. Mas antes de te falar do que aconteceu no domingo da ressurreição, eu preciso te lembrar que na última semana de vida, Jesus anunciou o que iria acontecer. Jesus explicou abertamente para os discípulos o seguinte. Ele falou para eles: olha, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens, e escarnecerão dele, e cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Quando Jesus falava Filho do Homem, ele estava falando dele mesmo. Então Jesus explicou o que iria acontecer com ele. Ele vai ser escarnecido, ele vai ser espancado, cuspido, morto, mas ele vai ressuscitar. Ora, se Jesus falou que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, o que era para que os discípulos fizessem?
O que era para aquelas pessoas fazerem? O que eles deveriam ter feito? Ora, se o mestre disse que ao terceiro dia ele vai ressuscitar, então vamos contar nos dedos aqui. Ele morreu na sexta-feira. Sexta-feira é o primeiro dia. Sábado é o segundo dia. Domingo é o terceiro dia. Então vamos fazer uma vigília na porta do sepulcro de sábado para domingo, e vamos ficar na porta do sepulcro esperando Jesus ressuscitar. Bem, se eles tivessem acreditado de verdade na ressurreição de Jesus, era isso que eles teriam feito. Mas foi isso que eles fizeram? Alguém ficou na porta do sepulcro esperando Jesus ressuscitar? Sim ou não? Não. Para não dizer que não tinha ninguém na porta do sepulcro, tinha sim. Os guardas romanos que foram colocados lá e que muito contrariados ficaram ali a noite toda. Imagine uma pessoa que entra para o exército romano, imaginando que vai lutar guerras épicas, imaginando que vai lutar contra inimigos poderosos, que vai portar a arma mais letal que existia na época, a espada, o escudo, a lança. E de repente aqueles dois guardas se veem, um de frente para o outro, na porta de um sepulcro, guardando um morto. Aqueles dois guardas romanos ficaram a noite inteira ali, contrariados, pensando assim, que desperdício. Dois soldados valentes como nós, aqui, numa missão tão idiota como essa, ficar guardando um morto. Até parece que esse morto vai sair daí desse sepulcro. O que nós estamos fazendo aqui? Eles ficaram lá indignados. Mas foram aqueles guardas, as duas primeiras pessoas a verem Jesus ressuscitado. Quando amanheceu o dia naquele domingo, a pedra do sepulcro se moveu, e aquele que foi colocado morto, saiu dali vivo, andando com as próprias pernas, com o corpo glorificado. Se tivessem ali na porta do sepulcro os 12 discípulos de Jesus, agora não são mais 12 porque Judas a essa altura já se enforcou, mas se os discípulos de Jesus estivessem de plantão na porta do sepulcro, eles teriam visto Jesus ressuscitado. Mas eles não estavam lá. Estavam todos com medo, trancados em uma casa para que ninguém os achasse. As primeiras pessoas que vão ter notícia da ressurreição de Jesus são as mulheres que foram lá no domingo pela manhã, capítulo 24, versículo 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhe pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. O que os anjos disseram? Aconteceu do jeito que ele tinha prometido. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Mas eu te pergunto, aquelas mulheres foram lá para ver Jesus ressuscitado, ou foram lá para ver Jesus morto? Basta você analisar o texto. Se o versículo diz que elas foram levando as especiarias que tinham preparado, para que eram aquelas especiarias? Para perfumar o cadáver. Então nem os discípulos estavam esperando, nem as mulheres estavam esperando, nem a multidão estava esperando, ninguém estava crendo na ressurreição de Jesus. Todo mundo achou que aquele papo de ressuscitar ao terceiro dia era conversa. Mas eu digo para você, tudo que Jesus falou que iria fazer, Ele fez. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Ele está vivo para todos sempre. Vamos aplaudir a Ele porque Ele ressuscitou.
Aleluia! Muito bem. Aqui no capítulo 24, versículo 13, nós temos o relato de que 2 discípulos estão indo para uma aldeia chamada Emaús. Isso no mesmo domingo da ressurreição do Senhor. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Eu quero que você marque aí a palavra estádio, porque hoje para nós, quando falamos em estádio, a gente pensa num ginásio gigantesco, onde acontecem partidas de futebol, né? E eventos grandiosos e coisas do tipo. Mas na Bíblia, um estádio é uma medida de distância. Você vê que coisa, né? Se a gente não fala, você vai achar que são estádios de praticar esporte. Anote do lado de estádios, quanto vale, qual é a medida para um estádio. Um estádio é o equivalente a 180 metros. Então a Bíblia está me dizendo que eles iam para uma aldeia que estava a 60 estádios. Então você faz uma conta aí. Cada estádio são 180 metros, eles estão percorrendo uma distância de 60 estádios. É uma distância considerável, se você levar em conta que eles estão indo a pé. Qual foi a última vez que você percorreu uma boa distância a pé? Qual foi a última vez? Pastor, eu estou bem precisando mesmo fazer uma caminhada, viu? Mas ultimamente eu estou indo fazer caminhada e eu vou de carro. Tem gente que vai fazer caminhada, vai de carro, já viu? Vai de carro lá até uma pracinha, aí dá 2 voltas, tira uma selfie e posta lá dizendo, tá pago. Você para com esse negócio, hein? Começa a se mexer, viu? Começa a caminhar. O pessoal daquela época caminhava, mas não é porque eles queriam manter o shape, não. Eles faziam isso porque não tinha opção. Você acha que na época de Jesus tinha transporte público? Você acha que tinha? Não. Quem era rico andava a cavalo. Ou de biga, que eram aquelas carruagens puxadas a cavalo. Havia também a possibilidade de carros de bois, mas os bois eram mais lentos, então era mais os cavalos. O pobre, quando tinha que levar alguma coisa, ele ia de jumento. E no resto do tempo, era a pé. Esses discípulos estão indo para Emaús e estão indo a pé. E diz o versículo 14 que iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Qual que era o assunto do momento, hein? Jesus morreu na sexta-feira. Qual que você acha que é o assunto do momento em toda Jerusalém? O assunto é a morte de Jesus, não se fala de outra coisa. E eu fico imaginando esses 2 discípulos conversando um com o outro, cabisbaixos, desapontados, um falando para o outro, mataram o mestre, né? Eu achava tão bom quando a gente andava com Jesus, agora, o que vai ser de nós, né? Agora a gente ficou como ovelhas que não tem pastor, porque o nosso mestre está morto. Quem vai pregar aquelas mensagens maravilhosas? Quem vai operar os milagres? A nossa vida nunca mais vai ser igual. Eles iam conversando, tristes, cabisbaixos. Só que de repente, no meio daquela caminhada, aparece um homem. Eles estão numa rua pública. É possível que qualquer pessoa se aproximasse. E esse homem que aparece e começa a caminhar ao lado deles, não é um caminhante qualquer, não é um pedestre qualquer. Olha quem é, versículo 15. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Passe um traço aqui onde está escrito o mesmo Jesus. Não foi outro Jesus, não. O nome de Jesus, originalmente, é Yeshua. E Yeshua é um nome comum em Israel. Na época de Jesus, tinha muitos com o seu nome. Mas o Evangelho faz questão de destacar que quem se aproximou daqueles 2 discípulos e começou a caminhar ao lado deles, era o mesmo Jesus.
E eu já quero começar esta mensagem dizendo a você que o mesmo Jesus que caminhou nesta terra, Ele agora está caminhando do teu lado. Que nesta jornada da vida, que nesta caminhada na terra, você não está caminhando sozinho. O mesmo Jesus está aqui para caminhar com você. Só que uma coisa fenomenal vai acontecer agora. Quando aquele que era o Senhor daqueles homens, o mestre, o pastor daquelas ovelhas, se aproxima e começa a caminhar com eles, eles não o reconhecem. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Jesus não está caminhando lá do outro lado da rua, à distância. Jesus está caminhando pertinho deles, junto deles. Mas eles não reconheceram Jesus. Nós temos que analisar o texto e entender por que eles não reconheceram Jesus. E eu vou lhe dar duas explicações, uma natural e a outra espiritual. A primeira explicação para eles não terem reconhecido Jesus é porque Jesus, na noite em que foi traído, ele ceou com os discípulos, e logo em seguida ele foi preso no Getsêmani, e depois de ser preso ele foi levado para a casa de Anás, depois de Caifás, e ali ele foi julgado por todo o Sinédrio. Quando o Sinédrio deu a sentença de Jesus, pena de morte por blasfêmia, diz a palavra que cada integrante do Sinédrio deu um soco no rosto de Jesus, colocaram um capuz na sua cabeça e começaram a dar socos no rosto de Jesus e perguntar: quem foi que te bateu? Tu não é o Cristo? Profetiza aí quem foi que te bateu. E davam socos em Jesus. Você sabe quantos membros tinha o Sinédrio? 70. Nem todos estavam presentes. A Bíblia fala que haviam dois, que era Nicodemos e José de Arimateia, que eram discípulos de Jesus em oculto. 70 menos esses dois são 68. Vamos dizer que algum ou outro também não esteve presente. Vamos colocar então 60. Vamos dizer que dos 70 anciãos do Sinédrio, 60 estavam lá. Você acha que uma pessoa que leva 60 socos no rosto, fica com o rosto inchado? Quem acha que fica? Ora, você já assistiu uma luta de boxe alguma vez, né? Já viu? Como é que o boxeador entra no ringue? Até maquiado, até com gel no cabelo, todo arrumadinho, né? Para sair bonito na foto. Mas como é que ele sai do ringue depois? Todo arrebentado, com o olho roxo, com a face cheia de hematomas. Como é que você acha que Jesus ficou depois daquela pancadaria naquela noite? O rosto de Jesus ficou demasiadamente deformado, inchado. E isso não foi o fim, não, foi só o começo. Porque Jesus vai ser levado depois para o palácio de Pilatos, depois para o palácio de Herodes, depois volta para o palácio de Pilatos, e em todos os lugares onde Jesus vai, ele apanha. Quando Jesus morre por hemorragia, derramando todo o seu sangue na cruz, ele é colocado no sepulcro, apenas fazem uma limpeza superficial, colocam o corpo dele lá, e depois no domingo ele ressuscita. Você acha mesmo que Jesus ressuscitou no domingo de manhã, com o seu corpo novinho em folha, impecável? Todo mundo aqui já viu filmes que retratam a ressurreição de Jesus? Você já viu? O mais famoso deles é o filme A Paixão de Cristo, né? Quando na cena da ressurreição, o ator do filme A Paixão de Cristo sai do sepulcro, parece que ele acabou de sair da barbearia. Que ele está todo bonitão, todo arrumado, todo alinhado, com o rosto limpinho, sem nenhuma manchinha. Honestamente, você acha que foi assim que Jesus ressuscitou? Imagina uma pessoa que apanhou até morrer. Como é que o cadáver dela fica? Todo machucado. Jesus apanhou até morrer, gente. Quando ele ressuscita no domingo de manhã, o seu rosto está completamente inchado, deformado, cheio de hematomas. Essa talvez seja uma explicação
para que eles não reconhecessem Jesus. Mas a principal explicação está no versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Existe uma cegueira espiritual. Esses homens não estão conseguindo ver Jesus. E eu quero que você abra o teu coração para ouvir esta palavra, porque hoje Deus quer tirar as vendas espirituais dos teus olhos. Assim como aqueles discípulos a caminho de Emaús não estavam conseguindo enxergar, porque os seus olhos estavam cegos espiritualmente, existem pessoas que são discípulos de Jesus hoje, que também servem ao mesmo Jesus hoje, que também creem no mesmo Jesus hoje, mas que estão com os olhos espirituais vendados. Há pessoas que estão na igreja hoje que não conseguem ver a face do Senhor, que não conseguem sentir mais a presença de Deus, que não conseguem mais perceber o agir de Deus na sua vida. Eu oro para que Deus nesta noite abra os teus olhos espirituais, para que você veja. Todos nós temos olhos físicos e olhos espirituais. Um dia o profeta Eliseu estava rodeado de inimigos, e aí o seu auxiliar chamado Geazi falou: profeta, nós vamos morrer, profeta, estamos rodeados de inimigos. E o profeta Eliseu, tranquilo, falou assim: ô meu jovem, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o Geazi falou assim: o senhor está enganado, não tem ninguém conosco não, eu estou olhando aqui, só estou vendo inimigos. Aí Eliseu disse em oração: Senhor, abre os olhos desse jovem para que ele veja. E sabe o que o jovem viu? Que o monte onde Eliseu estava cercado de carros e cavalos de fogo. É isso que Deus vai fazer. Deus vai abrir a tua visão espiritual, e você vai começar a enxergar que você não está sozinho nessa caminhada, que existe alguém caminhando com você, e esse alguém é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus. Você não está sozinho. Continue lendo comigo. O mesmo Jesus que morreu, o mesmo Jesus ressuscitou, e agora vai caminhar ao lado desses discípulos. Esses dois discípulos, um deles chama-se Clopas, ou Cleopas, vai depender da tua tradução. E esse outro provavelmente é Pedro. Todos os estudiosos acreditam que tenha sido Pedro, apesar do nome dele não aparecer aqui, mas devido a alguns cruzamentos de texto, acredita-se que o outro tenha sido Pedro. Eu quero ler o versículo 17 agora, vou ler até o 27. Do 17 até o 27, eu quero que você me acompanhe, por favor. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Vamos analisar o que aconteceu aqui? Olhe para mim, por favor. Eles não reconheceram que é Jesus, certo? Eles acham que é um peregrino qualquer que está passeando por ali. E quando Jesus se aproxima e pergunta: do que é que vocês estão falando, hein? Por que é que vocês estão com a cabeça baixa, com um semblante triste? Aí eles começam a contar, olha que engraçado, contar para Jesus a história de Jesus, mas sem saber que é com Jesus que eles estão falando. E Jesus vai se fazendo de desentendido para ver até onde que vai, né? Ah, me conta, o que aconteceu? Ah, não está sabendo não? Ah, você deve ser um peregrino de outro lugar, né? Deixa eu te contar. Aqui em Jerusalém, teve um homem chamado Jesus. E esse homem morreu agora nesse final de semana. Teve uma morte horrível. É mesmo? É. Crucificaram. Crucificaram, foi? Foi. E Jesus ouvindo a história dele contada por aqueles homens. Mas por que crucificaram esse homem? Ah, ele foi perseguido pelos líderes religiosos e o mataram. Tá, mas me fale mais desse homem. Quem ele era? Aí esses homens dizem: ele era Jesus, o Nazareno. E aqui eu começo a notar que esses discípulos, apesar de serem discípulos, têm muito que aprender sobre Jesus. Porque só nessa fala aqui eu destaco alguns erros. Eles apresentam Jesus como o Nazareno. Pastor, Jesus não foi nazareno mesmo? Ele não viveu lá em Nazaré? Sim, mas eu quero que você entenda o seguinte: todas as vezes que você se refere a Jesus como Nazareno, você está se referindo a Jesus como o carpinteiro, como uma pessoa comum, como um humano qualquer. O que é que Jesus fez em Nazaré? Fez nada, fez coisas de madeira que todo carpinteiro faz. É errado você se referir a Jesus como Nazareno. Você não tem que olhar para Jesus como o carpinteiro de Nazaré, como o Galileu. Você tem que olhar para Jesus como quem ele de fato é. Jesus é Deus que assumiu forma humana e habitou entre nós. Quando você for orar, não ore a Jesus Nazareno. Não se refira a Jesus como Nazareno. Use outros termos, qualquer um deles, menos esse. Mas esse discípulo apresenta Jesus como Nazareno. Aí ele diz: Jesus o Nazareno, que foi, verbo ser no passado, que foi um profeta poderoso em obras. Está errado também. Nunca conjugue o verbo ser no passado quando você estiver falando de Jesus. Jesus não é aquele que foi. Jesus é aquele que é, que era e que há de vir. Quando você utiliza o verbo ser no passado, dizendo que Jesus foi, você está falando de alguém que foi e não é mais. Você pode usar isso para se referir a qualquer pessoa morta. Pensa numa pessoa aí que você conheceu e que morreu. Ah, fulano de tal foi um grande amigo que eu tive. Foi, morreu, não é mais. Ah, teve um artista que eu acompanhava que foi um grande ator de cinema. Foi, não é mais. Ah, teve um político muito influente que foi prefeito aqui na cidade, foi governador aqui, foi presidente aqui. Foi, não é mais. Ah, tem um cantor famoso que quando era vivo era um sucesso, enchia os lugares onde ele fazia show. Foi, não é mais. Jesus não é aquele que foi. Jesus é aquele que é. Quer saber o que Jesus é? Ele é o que você precisar que ele seja. Você está perdido? Jesus é o caminho.
Você quer chegar ao Pai? Jesus é a porta para chegar a Deus. Você está doente? Jesus é a cura para as tuas doenças. Você está precisando de alívio? Jesus é descanso para a tua alma. Você está no meio de uma crise financeira? Jesus é o Deus da provisão. Jesus é o Todo-Poderoso. O que você precisar que Ele seja, Ele é. Ele não foi, Ele é e sempre será. Aí você vê outro erro que esse homem comete quando vai apresentar Jesus. Jesus o Nazareno que foi o que, gente? Um profeta. Só dá bola fora esse discípulo, hein? Poxa, agora está dizendo que Jesus foi um profeta. Chamar Jesus de profeta é diminuir Jesus a um status que qualquer outra pessoa teve. Qualquer outra pessoa teve. Jeremias foi profeta, Isaías foi profeta, Elias foi profeta. Jesus é muito mais do que um profeta. Nunca se refira a Jesus como um simples profeta. Jesus é mais do que profeta, Jesus é Deus. Você sabia que existe uma religião chamada islamismo? Quem conhece o islamismo sabe que existe uma religião chamada islamismo, que é a religião dos muçulmanos. Se você perguntar para um muçulmano, quem é Jesus para você? Ele não vai negar a existência de Jesus. O islamismo não nega a existência de Jesus. Mas eles dizem, Jesus foi um profeta. Você não pode olhar para Jesus apenas como um profeta igual aos outros. Jesus é diferente de todos os outros, porque Ele é o único que desceu do céu. Ele é o único que venceu a morte. Ele é o único que ressuscitou. E Ele é o único que voltará para buscar a sua igreja. E Jesus vai ouvindo a conversa desse discípulo e só pensando assim, não sabe de nada, coitado. Sabe de nada. No versículo 21, ele diz assim: nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É como se ele dissesse assim: a gente achou que Ele seria o Messias, sabe? A gente achou que Ele fosse o que iria restaurar Israel, mas nos decepcionamos. Eu te pergunto, Jesus decepcionou a fé daquelas pessoas? Não. Jesus prometeu que iria ressuscitar ao terceiro dia, e o que aconteceu ao terceiro dia? Ele ressuscitou, ele estava lá vivo falando com o homem, ele é que estava cego espiritualmente. Quem sabe você está meio decepcionado, desgostoso, achando assim, pastor, esse ano está terminando, e eu confesso que eu esperava mais, sabe? Achei que Deus iria fazer mais coisas na minha vida, que eu ia ter mais bênçãos, mais milagres. Desculpa ser tão sincero com você, mas se tem alguém errado aqui, esse alguém não é Jesus não, viu? Se houve falha de algum lado aqui, não foi do lado de Deus não. Se faltou alguma coisa, foi fé da tua parte. Esse homem que está dizendo, ele prometeu que iria ressuscitar e não ressuscitou, não estava lá na porta do sepulcro esperando Jesus ressuscitar, estava? Não, se tivesse, ele teria visto Jesus. E ele é tão incrédulo, que ele ainda cita as mulheres. É verdade que também algumas mulheres disseram que ele vive, porque foram lá, viram o sepulcro vazio, falaram com os anjos. Você vê o nível de incredulidade desses dois discípulos. Eles têm o testemunho das mulheres que viram o sepulcro vazio. Para que uma prova maior do que essa? O sepulcro vazio é a prova da ressurreição de Jesus. Pastor, mas o sepulcro pode estar vazio porque roubaram o cadáver? Tá, e os anjos? Os anjos apareceram, disseram, ele não está aqui porque ele ressuscitou. O que mais falta para esses homens crerem? E eu volto agora para você. O que é que falta na sua mente, no seu coração, para você crer em Jesus? Não bastou Jesus morrer na cruz? Tudo bem, ele morreu, mas ele ressuscitou. Não bastou ele ressuscitar? Ele voltou de volta para o Pai, sem utilizar nenhum tipo de recurso humano.
Não é suficiente para você? Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. O que é que falta para você crer, hein? Depois de tudo isso aqui que Jesus ouviu, ele decide falar, mas ele ainda não se apresenta. Ele só conversa, ele não fala quem é. No versículo 25 ele dá uma baita bronca. Ele fala com autoridade. Jesus tem autoridade para nos repreender, tem sim ou não? E a gente tem que abaixar a cabeça quando recebemos a repreensão. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração. Jesus é muito elegante, né? Está dando um baita esculacho naqueles homens, mas ele faz isso na maior classe. Ó nécios. Sabe o que é um nécio? É um ignorante. É uma pessoa desprovida de entendimento. Tardos de coração. O que é uma pessoa tarda? Lerda. Lesada. Sabe aquela pessoa que você tem que explicar 1000 vezes para ela entender? Jesus, na maior classe, está colocando aqueles dois do chão para baixo. Mas vocês são lerdas, hein? Mas vocês são uns lesados mesmo. Vocês não entenderam ainda? Deixa eu explicar. Aí Jesus vai lá no Gênesis e vem destrinchando a Bíblia todinha. Dá um glória a Deus aí, gente. Ele tem uma Bíblia na mão? Não. Até porque Bíblia naquela época era um rolo de pergaminho enorme que ficavam em baús dentro das sinagogas. Não dava para carregar. Mas Jesus tem tudo gravado na tábua do coração e ele simplesmente abre a boca e começa a falar. Quando diz aqui, começando por Moisés, eu quero que você entenda que o primeiro escritor da Bíblia foi Moisés. Se você for lá no livro do Gênesis, ler lá na primeira página, está lá. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Então quando diz que ele começou por Moisés, é a mesma coisa de dizer que ele começou em Gênesis. E foi percorrendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, foi contando. Em cada livro da Bíblia ele foi citando quem é Jesus e onde fala de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa sobre a palavra de Deus. 3 coisas sobre a palavra de Deus que eu quero que você memorize. A Bíblia só tem um autor, que é Deus. Um autor. Cerca de 40 pessoas diferentes escreveram a Bíblia. Mas escreveu uma coisa, a autoria é outra. A autoria é de Deus. Esses 40 homens escreveram segundo a inspiração dada por Deus. Então o autor da Bíblia é um só, que é Deus. O intérprete da Bíblia é um só, é o Espírito Santo. Uma pessoa pode ser muito instruída, muito capacitada, entender coisas complexas da vida. Pode ser um cientista, pode ser um estudioso, e abrir a Bíblia e não entender nada. A pessoa lê aqueles livros de direito, de código penal e tantas outras coisas, entende todos aqueles termos jurídicos, aí ela abre no livro dos Salmos e não entende aquela linguagem. Porque quem interpreta a Bíblia para o ser humano entender é quem? O Espírito Santo. Então a Bíblia tem um autor, que é Deus, tem um intérprete, que é o Espírito Santo, e a Bíblia tem um assunto só. E qual é o assunto da Bíblia? Jesus Cristo. A Bíblia inteira fala de Jesus. Você pode abrir em Gênesis, que lá em Gênesis fala de Jesus. Você pode abrir no Êxodo, você pode abrir no Levítico, no Números, no Deuteronômio. Eu poderia fazer uma vigília aqui e ficar citando para você de livro por livro passagens e profecias e símbolos e sinais que apontam para Jesus. Tudo para mostrar que o plano de Deus era mandar Jesus a esse mundo para salvar toda a humanidade. E Jesus vai caminhando com aqueles homens e explicando. Vocês não entenderam? Eu vou explicar para vocês. Lá no Gênesis falava isso de Jesus. Lá no Êxodo falava isso de Jesus. E aqueles homens foram ouvindo atentamente. Como um aluno que admira o professor pela sua tal habilidade em ensinar. Aqueles homens vão ouvindo Jesus e dizendo: puxa, esse homem sabe das coisas, hein? Esse homem entende da coisa, viu? Olha, não imaginei que ele soubesse tanto. Podia ser um rabino, podia ser um mestre. Mal sabem eles que estão falando com Jesus.
E aí eles chegam em Emaús. Passou 60 estádios e nem perceberam, chegaram em Emaús. Quando eles chegam em Emaús, na casa para onde eles estavam indo, a Bíblia não diz em que casa que eles estavam indo, mas quando eles chegam lá, Jesus, que não se revelou ainda, diz: ó, eu vou seguir na caminhada. E deixa eu abrir um parênteses aqui para te dizer uma coisa sobre Jesus. Ele sempre vai te chamar para continuar na caminhada. Ele nunca vai dizer: eu vou parar aqui. Ele está sempre seguindo. E quem quer andar com Jesus não pode parar também não, tem que continuar seguindo, tem que continuar indo atrás dele. Ele disse que ia para mais longe, mas aqueles homens disseram: não, não vai não. Sabe por quê? Já está de noite. E é perigoso ficar andando sozinho à noite. Fica aqui. A conversa está tão boa, fica aqui conosco. E é nesse momento aqui que Jesus vai se revelar. E eu vou terminar a mensagem agora, mas eu quero ler o versículo 28. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Isso aqui lembra o que, gente? Pode falar em voz alta. O que isso aqui lembra? A Santa Ceia. Sentou com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Quando Jesus se assentou à mesa com aqueles dois discípulos e partiu o pão, versículo 31, abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Essa cena não tinha como esquecer. Jesus se assentando à mesa e partindo o pão, foi uma cena que ficou marcada na memória e no coração dos discípulos. Eu quero terminar essa mensagem te dizendo uma coisa sobre a Santa Ceia. No momento em que você estiver diante desta mesa, e esse pão aqui for partido, e você pegar desse pão e comer desse pão, os seus olhos espirituais se abrirão. E você vai ter uma visão espiritual da parte de Deus. Você vai começar a ver quem é Jesus. E sabe uma das coisas que você vai ver? Que é o tempo todo na tua caminhada Jesus esteve com você. Aqueles homens, quando se deram conta de que era Jesus, foram na intenção de lhe adorar, só que aí ele já tinha desaparecido. Porque Jesus, depois de ressuscitado, ele é assim, ele aparece, desaparece. Mas eles dizem um para o outro: então quer dizer que o tempo todo era ele. O tempo todo era ele. Você não percebeu uma coisa diferente nesse homem, Clopas? Realmente, quando ele falava, eu sentia o meu coração queimando, eu sentia uma coisa boa. Eu não percebi que era ele, mas agora que eu estou sabendo que é ele, realmente eu confesso, a sua presença era uma presença especial, era uma presença diferente. Sabe o que Deus está me mandando te dizer? Que você não percebeu, mas o tempo todo nesse ano, Jesus estava caminhando do teu lado. Em todos os momentos da tua vida nesse ano, nos dias bons e nos dias maus, Jesus estava caminhando com você. E agora Ele está te chamando para continuar na caminhada. Quem quer continuar na caminhada com Jesus? Fica de pé no teu lugar, por favor. Depois daquela ceia, os discípulos Clopas e o outro, provavelmente Pedro, disseram: agora nós vamos voltar para Jerusalém e vamos contar para todo mundo que Jesus ressuscitou e ainda passou lá na nossa casa e comeu com a gente e ceiamos com Ele. Jesus quer entrar na tua casa também, sabia? Ele quer entrar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, sabe o que diz aqui? Deixa eu ler para você. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato.
Vamos ser óbvios aqui, quem bate na porta está do lado de fora, né? Você já bateu na porta de uma casa do lado de dentro? Quem bate a porta está por fora. Se Jesus está batendo a porta é porque Ele está do lado de fora. E Ele diz, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que aqueles dois homens fizeram quando chegaram no destino deles, na casa lá em Emaús? Abriram a porta da casa e disseram, entra, fica conosco, ceia conosco. E foi ali que os olhos deles se abriram. Hoje o Senhor Jesus está batendo a tua porta, mas não a porta lá da tua casa, não a campainha lá da tua casa. Ele está batendo numa porta que só você pode abrir, que só tem fechadura do lado de dentro. É a porta do teu coração. Só você pode abrir a porta do teu coração e dizer, Jesus, entra. Jesus, faça morada. Jesus, eu quero cear contigo, eu quero que o Senhor ceie comigo. Eu vou fazer um apelo agora muito importante, porque Jesus está aqui nesta noite, e Ele quer cear com você e comigo. Mas Ele primeiro precisa que você abra a porta do teu coração. Tem alguém aqui nesta noite, que quer entregar a vida a Jesus, que quer receber a Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Se tem alguém, levante a mão agora bem alto junto com a minha. Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero, pastor, eu quero receber a Cristo como Senhor e Salvador. Tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida a Jesus? Levante a mão se tem alguém. De repente você diz assim, pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas me afastei da casa do Pai. Comecei a caminhada com Jesus, aí tropecei, parei, mas eu estou aqui hoje e quero voltar, quero me reconciliar com Cristo. Tem alguém que se afastou e quer voltar para Jesus? Levante a mão se tem alguém. Não? Deixa eu falar com você que está me ouvindo pela rádio, você que está me assistindo pelo meu canal do YouTube, PR Ademir Pereira, me vendo pela TV, me acompanhando pelas plataformas digitais. Eu não sei de que forma essa mensagem chegou até você, mas o tempo todo era Jesus. O tempo todo era Jesus que estava caminhando do seu lado. Você não percebeu, mas era Ele. E sabe o que Ele quer? Ele quer entrar na sua casa e cear com você, e fazer morada no teu coração, fazer morada no teu interior. Você que está me acompanhando à distância, quer entregar tua vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer recebê-lo como único Senhor, como único Salvador? Aí onde você está, dobra os teus joelhos agora. Você pode estar agora na sua casa, você pode agora estar no seu trabalho, você pode estar agora num presídio, em qualquer lugar onde você esteja. Se você quer entregar a vida para Jesus, faça o que eu vou fazer agora. Dobre os teus joelhos aí onde você está, e entregue a sua vida para Jesus. Pastor, eu não posso ajoelhar, eu estou agora dirigindo o meu carro e ouvindo pela rádio. Aí onde você está, você pode repetir esta oração? Repita. E eu vou pedir que a igreja que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão, estenda as suas mãos aqui na direção do altar, e ore por quem veio aqui para frente, ore por quem está nos acompanhando à distância. E você que está agora em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, e quer entregar a vida a Jesus, voltar para Jesus, põe a mão sobre o coração, e ore dizendo assim: meu Deus e meu Pai, neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor, te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu te peço, meu Deus, apaga os meus pecados, escreve agora o meu nome no livro da vida, de onde nunca mais sairá. Continue com os olhos fechados, eu vou orar por você, e toda a igreja também vai orar agora. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, onde estiver alguém nesse momento com os joelhos dobrados, onde estiver alguém agora entregando a vida ao Senhor Jesus, ou voltando para o Senhor Jesus,
Eu quero que o Senhor agora, meu Deus, escreva esse nome no livro da vida. Eu quero que o Senhor receba em teus braços esta pessoa que se afastou da tua presença, mas que agora está voltando. Esse que já caminhou contigo, mas em algum momento abandonou a jornada, abandonou a caminhada, mas agora esta pessoa está decidida a caminhar contigo até o fim. Fortalece a fé desta pessoa, levanta aquele que estava caído, fortalece o que está fraco, dá vigor a quem já não tem mais vigor, e que de hoje em diante esta pessoa venha permanecer na tua presença até o fim, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Fique firme na fé.